Agora para falar com o vereador professor Gilson sobre as ações de segurança nas escolas implantadas aqui após o ataque a uma creche em Blumenau. O professor está visitando as unidades educacionais aqui do município e vendo como é que estão a implantação dessas ações. Obrigado pela visita, vereador. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer estar aqui novamente falando sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre a segurança, sobre a educação, que é o que a gente tem falando. E voltando aqui, só para fazer uma correção, a gente está revisitando, Eu, nesses anos de mandato que eu tive, eu já visitei todos os educandários do nosso município, Então eu estou revisitando. E do início do ano até agora já foram mais de 75 unidades escolares que a gente revisitou, E agora sim com um olhar. Antes também a gente tinha esse olhar e tínhamos avisado com relação à questão da segurança, mas agora sim, cobrando tudo, mas principalmente essa questão da segurança dos nossos educandários. E como é que tem sido a implantação, dessa questão da segurança, nessa conversa que o senhor tem com funcionários e até alguns pais, quando encontra nessas unidades de educação? Como é que está esse sentimento, hein, vereador? Bom, tudo que aconteceu, tudo que eu tinha dito para ti que iria acontecer lá na nossa entrevista, que foi acho que 2 ou 3 semanas após o incidente, o triste incidente que ocorreu aqui em Blumenau, infelizmente está acontecendo. Está baixando agora a poeira, as pessoas estão seguindo sua vida normal, mas cabe a mim fazer o ponto crítico e ficar em cima. Infelizmente, baixou um pouco a questão da preocupação, em certa forma, por algumas pessoas, já não está tão latente. A minha sempre continuou desde 2017, desde o tempo do atentado também lá da Escola de Saudades, mas de algumas pessoas acabou dando uma segurada. Tem alguns pais resistentes, inclusive parabéns a esses, a gente tem que parabenizar, fazem o seu trabalho, fazem a sua parte, estão correndo. Inclusive hoje de manhã, antes de vir para cá para a rádio, estava na CEMED com pais de um educandário, de um CI, e com alunos de outro educandário falando. Por exemplo, nós temos aqui educandários ainda em Blumenau que, por conta daquele incidente da segurança, não tem educação física no seu ginásio, porque tem que atravessar, o ginásio é fora. Nós temos um CI também, o parque onde as crianças brincam é fora, e como o guarda que foi feito, a guarda armada não pode transitar fora da escola, a gente tem hoje, inclusive os alunos estavam lá reivindicando, porque querem, alunos lá, querem de volta a educação física no ginásio. Já estamos chegando, semana que vem, se não me engano, vai completar 2 meses e ainda tem crianças que estão fazendo atividades físicas no nosso município, fora do ginásio, fazendo em lugares que não são apropriados por conta dessa situação. Tem educandários que até agora não aconteceu absolutamente nada de transformação por parte de muros. O pouco que aconteceu ou foi intervenção dos pais das APPs que foram lá e fizeram, ou então essas obras que já tinham a ordem de serviço assinado, que aí pararam e estão fazendo simplesmente os muros. Mas de efetivo mesmo nesses 2 meses, nem a planilha, e eu estou cobrando isso há um bom tempo, tem diretor hoje que ainda não sabe se faço aqui um desafio, você pode perguntar para a escola, o CI, educandário da sua região. Isso eu estou falando do município, o estado é bem pior ainda, tá? Se o município está ruim, imagina o estado. O estado fez menos ainda. O município, pelo menos, ainda fez a questão do vigilante armado. O município ainda está agora finalizando o processo das câmeras de segurança e do botão de pânico, mas o Estado fez menos ainda, não fez, mudou uma lei lá que ainda vai ter a oportunidade de ter os oficiais, que estão na reserva para poder, mas até agora eu não vi nenhum oficial na reserva nas escolas estaduais, elas estão bem desassistidas, mas o município em si, a questão estrutural, ou seja, aquela semana que foi feito e foi parado, onde foi feito as visitas por engenheiros para mostrar as fragilidades, desde aquele dia, ou seja, completamos aí, vamos para completar 60 dias, e não foi colocado ainda uma planilha para o diretor para dizer para ele, olha, sua escola está no vermelho, nós vamos fazer essas e essas intervenções. Não foi. E os pais, a PP, inclusive na reunião da PP hoje é exatamente isso, nós queremos saber quais são as fragilidades, porque se o meu CI está numa fragilidade um pouco menor, talvez algumas intervenções minhas, enquanto pai, enquanto APP, posso já adiantar e fazer. Nem isso
Nem isso a Secretaria de Educação ainda fez chegar nas mãos dos diretores essas planilhas, e os diretores estão cobrando, todo mundo está cobrando, precisa, e até agora não chegou ainda. Então a gente precisa avançar, eu espero que o quanto antes a Secretaria de Educação venha a público colocar esta planilha, dizer, ora, a escola tal está em vermelho, a escola tal está em amarelo, o CI tal está em verde, precisa fazer essas e essas intervenções, e isso ainda não ocorreu na nossa cidade. E a gente está correndo quanto tempo, né? E o senhor está visitando, e nessas visitas que o senhor está fazendo, já dá para tirar uma conclusão, vereador? Dá. A conclusão que nós tiramos desde o início do nosso mandato. As escolas estão na questão estrutural, a grande maioria das escolas e CIs estão realmente em estado precarizado, né? Uma precariedade muito grande, e a gente precisa cobrar o mais rápido possível. Vou dar um exemplo de uma escola, o Pedro II, lá no Progresso. Se você for visitar lá, é uma escola muito grande que tem a fragilidade enorme, né? E a APP está se movimentando, os pais estão trabalhando, estão correndo e não conseguem avançar. Precisa ser feita uma interferência lá. E aí eu tenho vários educandários. Se tu me apontar qualquer educandário aqui, eu vou te dizer com certeza a fragilidade que está. Muros que ainda não foram, não é nem questão de muros, mas cercamentos que não foram feitos, espaços que são muito grandes e precisam de uma intervenção maior por parte do poder público, ainda não foram feitos e não avançou muita coisa. Por isso que eu falo, e já disse lá atrás, na primeira entrevista que nós tivemos aqui, que se os pais não se mobilizarem, se as APPs não participarem de forma mais efetiva, junto com os diretores, junto com os professores, muita coisa não vai acontecer. Por isso que eu fico feliz. Nós temos algumas APPs que estão se movimentando, estão participando, alguns pais que estão cobrando, estão fazendo reunião, estão indo para cima, e isso que é importante. Se não fizer, não vai acontecer. E aí não é nem a questão da segurança em si, é a questão estrutural que já era precária, e eu venho falando isso há muito tempo, aqui, não só aqui, mas em vários outros, na tribuna também, onde nós temos aí educandários que realmente estão em estado lastimável, porque não tem a estrutura, não tem realmente a condição de manutenção dela, é muito precário, é horrível. De que forma o senhor faz as cobranças junto ao governo? Bom, primeiro de forma muito pontual, usando aquilo que é a nossa prerrogativa, através de indicações, através de requerimentos, utilizando o espaço da tribuna, ou utilizando, como foi no dia de hoje, da manhã, sistematicamente reuniões com a CEMED, fazendo os apontamentos, levando as APPs. Hoje foi muito legal, porque não levamos só a APP, mas também levamos um grupo de alunos, que bom, é bacana, interessante que esses jovens já estejam também entendendo a necessidade de tomar a frente e fazer os apontamentos. Então também levamos os jovens, e a gente vem fazendo isso de forma sistematicamente. E não só fazendo os apontamentos, a gente também traz soluções, né? Então toda vez fala assim, o vereador só sabe ir lá e criticar. Não, a minha parte não, até porque eu sou educador, então eu tenho um entendimento de como posso resolver. Vou te falar aqui que nós já sugerimos, inclusive foi uma promessa do prefeito Mário que não cumpriu lá em 2019, que era o cartão gestão. Esse cartão gestão é descentralizar recurso para quem realmente está lá na ponta, que é para o gestor, que é para a APP, de forma muito clara, pequenas manutenções e pequenas intervenções. Vou te dar um exemplo, e repito sempre esse exemplo. Às vezes tem uma intervenção pequena que é numa telha, 2 telhas que estão quebradas. O processo burocrático de ir lá, colocar no sistema, fazer, o diretor for lá, cobrar, chegar na CEMED, a CEMED apontar, mandar o engenheiro ver que isso leva 2, 3 meses, e olha lá se isso acontece. Só que esses 2, 3 meses choveu tanto que não é mais as 2 telhas que estão quebradas que vai ter que ser consertado. Vai ter que ser consertado a madeira que estava embaixo, que apodreceu, o piso que está na lateral da sala. Ou seja, essa burocracia por conta de 3 telhas quebradas, e esse exemplo que eu estou te falando é um exemplo prático que eu vivenciei na prática, né, da demora e da burocracia. Se nós tivéssemos esse cartão gestão, que é o que nós estamos batendo na tecla, cobrando, e o prefeito fez lá uma promessa, e inclusive anunciou que iria fazer e não cumpriu, nós teríamos aí o poder por parte da APP, por parte da própria gestão, de ir lá comprar e pagar o serviço para trocar essas 3 telhas já no primeiro momento, e nós evitaríamos todo o dano estrutural do educandário. Isso eu estou falando só de telhas, eu estou falando de torneiras, eu estou falando de bacia. Hoje, por exemplo, nós estávamos com os alunos, eles estavam reclamando que as portas dos banheiros estavam estragadas. Se tivesse o cartão gestão, o que poderia fazer? A própria gestão, junto com a APP, poderia colocar isso como prioridade e trocar essas portas. Sabe quanto tempo vai levar para trocar essas portas? Muito tempo, e olha lá se vão trocar, por conta da burocracia que acontece. Com o cartão gestão é muito mais fácil, muito mais rápido e melhor.
evita a questão daquela burocracia enorme, mas também traz um recurso para a comunidade local. Porque onde que o gestor e o diretor vai comprar essas portas, vai comprar essas telhas? Não vai comprar de São Paulo, como essas grandes licitações, não vai comprar de outros estados, vai comprar do comércio local, vai comprar lá do material de construção na frente da escola, próximo da escola, e aí tem, e inclusive o estado tem esse cartão, que a gente chama de cartão no estado, cartão CEPESC, e eu como gestor, como presidente da APP já tive o uso desse cartão. A gente ia negociar com o cara lá, ele disse, para a escola? Ah, não, se é para a escola, o valor da telha é R$20, mas eu vou fazer pela metade do preço, pode levar em R$10, tá tudo certo, como é para a escola, eu vou fazer a preço de custo, pode levar. É importante, meu filho está lá, eu quero ajudar. Então, ou seja, se tu coloca lá num incremento, vamos supor, de R$10 mil num cartão gestão, para fazer essas pequenas manutenções, ele não é R$10 mil, com a parceria da comunidade local e do comércio local, esses R$10 mil viram R$20 mil, né? Então, que a gente sabe que hoje, na burocracia do poder público, qualquer obra que custaria normalmente na mão do privado, custaria, vamos supor, R$50 mil, quando é para o público, por conta do processo burocrático, por conta da licitação e de todos os problemas que tem, a mesma obra que custaria 50 para a iniciativa privada, custa às vezes 150 no poder público. Então, evitar esta burocracia e dar a descentralização do recurso para que o gestor internamente com a sua APP possa fazer esse trabalho. É muito mais importante, muito mais fácil. Então, são essas soluções que a gente vem apontando. Aí tu imagina o poder que tem na mão a gestão com a APP, que já tem a gente chama o dinheiro direto do governo federal, que é o PDDE, que já é um bom recurso que vem. Aí tem mais o cartão gestão, aí tem mais as contribuições da APP. É um bom recurso que você deixa na mão da gestão juntamente com a APP para tomar as decisões de pequenas manutenções, não de grandes manutenções, de grande porte, uma troca de um telhado que custa aí 150, 200 mil, não tem como uma APP fazer, mas pequenas intervenções poderiam ser feitas e evitar-se todo o processo burocrático, inclusive o processo de deteriorização que eu venho falando aqui. Então a gente também tem dado soluções, só que parece que a gente fala e enfim, é difícil, fica complicado, mas a gente aponta os problemas, leva as APPs, leva quem interessa, leva os anseios dos professores, dos gestores, dos pais e dos alunos para a CEMED, aí cabe a eles, obviamente, como executivo, fazer a execução e da resolução desses problemas. O senhor falou aí no começo de que a situação nas escolas municipais, algumas estão delicadas, mas nas estaduais estão piores. Sim. E o que mais assusta para quem tem filho em escola pública do estado é a distância, né? Porque Perfeito. aqui ainda pode bater na porta do prefeito, do vereador, né? Pode auxiliar junto à Câmara e tentar cobrar. Agora, no estado fica bem mais difícil, apesar da nós termos 4 representantes do estado, mas a distância é muito grande. De que forma o legislativo pode auxiliar nesse ponto, fazer cobranças ou nesse sentido, vereador? E se o senhor interfere também Sim. nessa questão, apesar de ser responsabilidade do Estado? Bom, primeiro que é lamentável a gente só ter 4 deputados estaduais. A gente poderia ter muito mais, mas a população de Blumenau, na hora de fazer as suas escolhas, acaba dando um montante de votos para pessoas que são de outras regiões, né, que não sabem nem que existe Blumenau, mas vêm aqui, ganham 11, 12, 13, 15 mil votos, como a gente viu ganhando na última eleição, eu vi isso acontecendo e acontece todos os anos, todas as eleições. E a gente fica aqui mendigando por conta de 4 deputados estaduais, sendo que a nossa região poderia ter no mínimo, só Blumenau, não estou nem contando Timbó, Indaial, estou contando só Blumenau, poderíamos ter aí em torno de 6 deputados estaduais. É uma pena, é lamentável. Mas mesmo assim, nós temos 4 deputados estaduais que podem ser acionados e eu também, enquanto vereador, sou também acionado, só que fica um pouco mais difícil. O que eu faço quando pego estas demandas que vêm do Estado, e também pego, é simplesmente cobrar aqui da nossa gerência de educação, que tem uma gerência de educação aqui, que é na Rua Brasvanca, e a gente sempre orienta, e eles estão ali à disposição para nos ajudar, eu faço a cobrança diretamente para eles. Hoje nós temos a secretária, que é a ex-secretária Patrícia, que é hoje secretária adjunta na educação, então todas as demandas que vêm do Estado, por mais que seja dificultoso, que é lá em Florianópolis, a gente tem feito pedido através dos deputados, então nós temos 4, os pais também podem recorrer aos deputados estaduais, devem recorrer aos deputados estaduais também, mas podem recorrer. Cada um dos 15 vereadores podem também ser chamados, ser acionados pelos pais das escolas, e eu tenho esse contato com os pais das escolas estaduais e tento fazer da minha forma. Lógico que limita um pouco o poder, porque aqui eu bato na porta da CEMED, aqui eu posso usar a tribuna para cobrar e o prefeito acaba ouvindo, né? A gente tem toda a dificuldade, mas consegue, é muito mais
próximo. A gente acaba utilizando os 4 deputados, né, e eu tenho contato com os 4, cobro dos 4 na questão da educação, para que eles possam levar essa demanda para a Secretaria da Educação do Estado ou aqui para a gerência, que a gente também faz o contato direto com eles. Mas os pais também podem recorrer aos 15 vereadores, podem recorrer sim também à gerência de educação, podem recorrer também aos 4 deputados estaduais, é extremamente importante essa cobrança. E saber o caminho para isso. Exatamente. Né? Eu acho que é o mais importante, né? Saber o caminho que vai para poder cobrar. Perfeito, mas é isso que eu faço, né? Embora eu esteja vereador, eu não consigo deixar de lado o meu lado pedagógico, né? Eu ajudo, eu auxilio, mas eu não vou ficar pegando embaixo do braço o problema e simplesmente, não, eu quero e faço questão e faço gosto que a PP esteja junto, por isso que eu, quando marco reunião, quero que a PP esteja junto, quero que os alunos estejam junto, porque eles precisam também saber os caminhos e eles precisam nos apoiar, né? Eu sempre falo, os pais, professores, eles têm que entender que esse problema não é somente do vereador, não é somente do deputado, esse problema é um problema da comunidade e ela precisa se envolver nesse processo. Então eu, de forma muito pedagógica, faço isso, levo, né, e tento sempre levar comigo esses atores, esses principais atores, aliás, que estão diretamente dentro das unidades escolares, para que eles possam saber os caminhos e que estejam junto com a gente na cobrança da resolução desses problemas. Vereadora, a educação é a principal bandeira sua na Câmara de Vereadores, mas tem outras demandas que o senhor também acompanha, né? O que o senhor destaca, né, de prioridades agora no seu mandato? Bom, primeiro transporte público, né? Inclusive ontem na tribuna eu mostrei um vídeo e falei na tribuna com relação ao transporte público que infelizmente aqui no nosso município é horrível. Não adianta dizer que não é, faltam muitos horários. Faltam horários de ônibus, os horários de ônibus de pico. Ontem eu mostrei um vídeo, inclusive, de uma linha de ônibus que é lá do Salto do Norte, que, né, 17h45, extremamente, muita gente entulhado dentro do ônibus, ou seja, nos horários de pico tem poucos ônibus e muita gente dentro dos ônibus. E fora os horários de pico, a gente vê muito pouco horário de ônibus, linhas de ônibus. A gente tem cobrado isso. Mas eu não consigo entender qual é a relação perniciosa que existe entre a gestão pública com esta empresa, que simplesmente passa a mão na cabeça dessa empresa. Eu venho desde 2017, fiz denúncia, tentei abrir uma CPI, participei meio que de forma limitada, porque me limitaram na última CPI, e inclusive tenho denúncias que já estão seguindo na questão da seara da Vara da Justiça, porque realmente não é possível que a gestão seja tão tranquila e tão calma com relação a esta empresa. Ela descumpriu o contrato lá atrás, e eu comprovei, fiz a denúncia no Ministério Público do descumprimento. Inclusive nós fizemos com que essa empresa, não foi o poder público, fomos nós enquanto vereador, fizemos essa cobrança e fizemos com que essa empresa devolvesse o dinheiro do descumprimento do contrato lá atrás, onde ela devolveu em torno de 800 e poucos mil reais, que ela teve que devolver aos cofres públicos através de manutenções dos terminais. Nós que fizemos isso nessa cobrança, e eu não entendo como a gestão pública ela é tão perniciosa, então não tem a força e o poder de botar essa empresa no seu devido lugar e exigir mais horários de ônibus para a comunidade, exigir mais qualidade no transporte público. Eu vou te falar aqui, e nós, de novo, eu enquanto vereador não faço apenas a crítica e o apontamento, a gente também dá a solução, tenta achar solução. A gente colocou aqui as estações de pré-embarque que estão desativadas, poderiam ser ativadas. Nós colocamos aqui, e eu votei sempre contra o subsídio que foi dado para a empresa, porque eu sabia que esse subsídio não viria em retorno de qualidade de horário de ônibus para a comunidade. Então eu não sou contra ao subsídio para a empresa, mas a empresa tem que me provar que este subsídio é para melhorar o transporte público, é para dar novos horários de linha. Aí eu acho até engraçado, vem aqui o pessoal que trata da questão do transporte público comemorar, olha, a gente aumentou tantos horários de linha, que às vezes comemoram três, às vezes eu olho assim, não sei se é falta de matéria que tem na imprensa, alguma coisa que eu vejo lá matéria escrita, os caras comemorando 3 horários, novos horários. A prefeitura implementa 3 horários. É piada, né? É piada. Uma cidade do nosso tamanho, da cidade, o cara comemorar a ampliação, e eu vi matéria escrita com relação a isso, de 3 horários, novos horários, nós precisamos de mais horários. E aí aumentou o número de pessoas utilizando. É óbvio que vai aumentar. Se você oferta, e aí aqui a economia, eu como economista posso te dizer, é oferta e demanda. Quando você cria uma oferta, você acaba gerando uma demanda. Se você cria novos horários, você acaba trazendo o usuário. Hoje eu estava com esses alunos, falei, olha só como acontece isso aqui, que Blumenau não consegue enxergar, ou esta administração não consegue enxergar este absurdo. Jovens estavam ali comigo na reunião, terminou a reunião, eles foram embora, a gente perguntou, vocês vão de ônibus? Não, a gente vai de Uber.
Eu falei, mas por que vocês não vão de ônibus? Professor, tá de brincadeira, né? De ônibus não tem como a gente andar, não tem horários, não existe. Eu vou aqui, vou ficar esperando 1 hora para poder retornar, 1 hora e meia para poder retornar. Não tem horários. Então a gente acaba utilizando o modal que é o Uber, ou acaba utilizando a bicicleta, enfim, porque não tem horário. Agora, se tivesse horários adequados, se tivesse um sisteminha, que inclusive tem lá, mas se tivesse isso de forma mais explicada, que o aluno olhasse, ele pegasse, o aluno, as pessoas, abrisse o aplicativo aqui e olhasse, opa, se eu sair daqui a 10 minutos eu tenho um horário de ônibus que está passando no ponto ali. Não tem horário, você abre o aplicativo e não tem os horários. E aí as pessoas acabam utilizando, esses jovens utilizaram o Uber, que é o que as pessoas estão fazendo, porque elas têm que se locomover, e elas vão achar outra forma. Agora, quando você traz novos horários, inclusive eu fiz a sugestão que nós colocássemos aqui em horários, e fiz na Agir, fiz em Tribuna, para que nós colocássemos nos horários de baixa demanda, ou seja, os horários em que tem poucas pessoas utilizando, um valor menor. Florianópolis foi e fez. Então vamos supor, essa passagem, vamos colocar uma passagem ali de R$ 2,50, falar, mas aonde é que a linha já está operacionalizando, já tem um custo fixo por esta linha. Por que não fazer um valor menor para atrair este jovem que, em vez de utilizar o Uber, mas por que eu vou pagar R$ 15 de Uber se eu posso pagar R$ 2,50 de ônibus, se eu tenho um horário aqui, eu vou pesquisar, vou olhar, eu tenho. Então você começa a fazer alternativas para atrair este usuário para cá. E a gente não está fazendo, o município não está fazendo. E aí se comemora a criação de 3 novos horários. Aí eu recebi várias mensagens aqui, quando eu postei ontem. Foi feito o novo o terminal da Água Verde. Aí tu conversa com as pessoas, professor, piorou, não melhorou. E você aqui na rádio deve ter ouvido pessoas fazendo reclamação que, infelizmente, para algumas, para a grande maioria, piorou os horários do terminal lá no tempo, com a criação do terminal. Quando que o terminal era para facilitar e para melhorar e não melhorou. Aliás, deve estar facilitando a situação da empresa. Porque todas as reuniões que eu participo, eu já me irritei, o município só fica preocupado em nós temos que cuidar da saúde financeira da empresa, senão ela vai quebrar. Ou seja, se exploda o cidadão. O importante é que a empresa esteja com a saúde financeira bem. Não é bem assim. Nós temos que olhar para o cidadão, nós temos que olhar para as pessoas e atrair mais gente. Quanto mais gente eu atrair para o transporte público, mais recurso a empresa vai ter para poder se manter. A grande pergunta, vereador, é se o transporte público tem solução. Porque o Brasil inteiro questiona. Nós temos que repensar o transporte público. Esse contrato que foi feito, mal feito, direcionado e denunciado por mim, ele não dá mais. Inclusive, eu tenho gravado isso lá na última que teve a CPI, onde o chefão geral, que é o advogado que cuida da empresa Blue Mob, que é de São Paulo, que veio para a CPI, ele deixou bem claro. E eles estão dispostos a rediscutir esse contrato. Da forma como foi feito esse contrato, não funciona. Agora, o transporte público ele tem que ser rediscutido. Nós não podemos deixar de ter. E aí sim, não adianta aqui pensar que não vai ter que ter subsídio por parte do poder público. Tem. Mas por que você votou contra? Porque eu quero que o subsídio que a prefeitura tem que dar para o transporte público, ele sirva para ajudar as pessoas. As pessoas. Criando novos horários. Criando sim a solução. Então a gente precisa sentar e rediscutir. O que a gente tem feito aqui, não. A prefeitura tem criado e comemorado quando cria meia dúzia de horários, tem feito uma situação aqui, apagando incêndio aqui, mas a solução... Eu te pergunto, alguém sentou aqui no município de Blumenau com vários atores e disse, a solução é essa, apresentou alguma solução? Não, não convidam, não chamam, não discute, e toda vez que se discute a preocupação é sempre com a saúde financeira, que a empresa não pode quebrar. A empresa vai quebrar de qualquer maneira se continuar nesse jeito. Por que ela vai quebrar? Porque quanto menos horários ela ofertar, quanto menos qualidade ela ofertar para o usuário, mais o usuário vai abandonar o transporte público. Quanto mais o usuário transportar o transporte público, vai acontecer o quê? Ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Então ela precisa repensar a empresa junto com a gente está à disposição para conversar junto com o gestor para achar uma solução para o transporte público. E ela realmente passa pela discussão deste contrato que aí está. Do jeito que está esse contrato, não tem como fazer. E a Agir sabe disso. Inclusive, ela tem consciência de que esse contrato está muito amarrado, foi muito mal feito lá pela gestão passada, que não tem como você discutir nada e não tem como você avançar enquanto você não rediscutir esse contrato e não fazer um novo contrato de transporte público. Sabe, mas também não se mexe. Aí é que tá. A gente tem feito as provocações, tem feito a conversa, tem diariamente, constantemente cobrado deles. Seria até interessante, mas a gente tem feito essa provocação. Não passa batido por nós. A gente tem feito a nossa discussão de forma independente com o poder público, com Agir, mas não avança e precisa avançar. Tá certo.
Vereador, alguma demanda a mais que o senhor queira acrescentar? São várias, né? A gente tem várias. A questão da saúde, embora nosso foco, a gente sempre deixou claro, é a educação com relação a isso. Mas nós temos diversas, na questão da saúde, a questão de contratação de médico, essa precisa, né, urgentemente. É interessante, você como vereador, a gente é a ressonância, né, a caixa de ressonância acaba vindo tudo parar ali na nossa situação na mesa, e principalmente vereadores como eu, que tem uma função mais independente e tem a liberdade que outros vereadores não têm de fazer a crítica pontual e levar esses problemas de forma mais incisiva, a gente acaba recebendo uma grande demanda na questão da saúde, na questão da segurança pública. Veio aqui a questão da discussão da Guarda Municipal, que é importante, é outra coisa que a gestão tá dormindo e precisa acordar de uma vez por todas e fazer essa discussão da Guarda Municipal. Acho que é interessante, a rádio aqui já teve a oportunidade de conversar, né, as pessoas, né, os principais atores da gestão, acho que é importante essa discussão, como vai ser feito, de forma vai ser feito. Agora, não dá quando o prefeito nem sequer se dá a obrigação que ele deveria ter como gestor da cidade de abrir as portas para discutir, ele nem sequer deixa fazer essa discussão, né? Então, parte do prefeito fazer e chamar a discussão da Guarda Municipal, chamar os principais atores envolvidos e discutir. É isso que eu estou te falando, está faltando um pouco de pulso nesse sentido. Vamos resolver a questão da Guarda Municipal, chama aqui os principais atores, vamos discutir, vamos resolver. Então, são vários problemas que, em vez de ser sentado com forma firme e resolver, não, são protelados, são empurrados e fica só apagando incêndio. Então, na verdade, seriam essa discussão, mas é uma questão de gestão mesmo, que precisa ser mais firme nesse sentido de ser resolutiva e não apenas apagando incêndio. Tá certo. Obrigado pela participação, vereador. À disposição sempre aqui, é um prazer estar com vocês todos. Obrigado a todos. Eu conversei com o vereador professor Gilson, falamos hoje aqui sobre a questão das escolas, transporte coletivo, também destacado aqui pelo vereador.